Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje irei compartilhar uma história interessante que aconteceu com uma cliente. Eu pedi permissão para relatar essa história aqui no canal e ela autorizou. Isso é bom. Mais uma vez, eu peço que se você não assistiu aos dois últimos vídeos, assista antes de ver esse, pois assim entenderá melhor. Deixarei os links aqui na descrição. As pessoas tóxicas podem ser psicopatas, sociopatas, pessoas pessimistas, invejosas, enfim. São vários comportamentos estranhos que tiram a nossa paz. E elas podem estar no trabalho, na escola, na faculdade, entre os vizinhos, inclusive dentro de casa. Ou seja, elas podem estar em qualquer lugar e também pode ser qualquer pessoa. Geralmente, as pessoas tóxicas são aquelas acima de qualquer suspeita, porque parecem ser do bem, são educados, inteligentes e amam cativar as pessoas, mas elas enganam e representam sempre muito bem, porque a verdade é que tudo isso é um grande disfarce para esconder como elas realmente são. O psicopata mesmo é um grande manipulador, calculista, insensível ao sentimento do outro, não nutre nenhuma compaixão ao próximo, não sente culpa, não se arrepende e é capaz de passar por cima de tudo e de todos para satisfazer os seus desejos. E é por isso que precisamos estar atentos, pois a qualquer momento ele pode causar muito transtorno e também pode se tornar uma real ameaça à nossa sociedade. A psicopatia não é uma doença, e sim um transtorno de personalidade, chamado transtorno de personalidade antissocial. Essas pessoas não possuem a capacidade de se colocar no lugar e sentir a dor por meio da empatia. Lembrando que antissocial, nesse caso, não é aquele que não consegue se socializar, e sim a incapacidade de ter consideração pelos outros. Ou seja, eles não se importam com o sofrimento alheio, eles se vestem de cordeiros, mas na realidade são lobos e amam tratar todas as pessoas com muito carinho e amor. E eles costumam se envolver principalmente com os empatas, ou seja, com pessoas mais sensíveis, pois assim conseguem dominar a relação e manipular. Eles sempre agem de uma forma sutil e aproveitam para manipular a vítima até o momento do golpe. No livro Mentes Perigosas, a psiquiatra Ana Beatriz revela esse sombrio transtorno de personalidade que acomete cerca de 4% da população mundial. A autora se preocupa em mostrar ao leitor como pode se prevenir contra as perversidades de uma mente psicopata. Ela usa como exemplo o estudo sobre um dos casos mais conhecidos da psicopatia do mundo, ou do serial killer norte-americano Ted Bundy, que inspirou o livro e também o filme O Silêncio dos Inocentes. Ela inclui ainda análises sobre outros eventos que aconteceram no Brasil, que tiveram grande repercussão, como os casos da pequena Isabela Nardoni e da Eloá Cristina Pimentel, que, segundo a autora, foram vítimas do mal que habita entre nós, lado a lado e cara a cara. Existem vários graus da psicopatia: leve, moderado e grave. Segundo ela, a pessoa já nasce psicopata e tem alterações na estrutura cerebral em relação a indivíduos normalmente constituídos. Porém, em função do ambiente em que se vive, é possível desenvolver comportamentos psicopáticos. Eu mesma conheci alguns. Interessante que todos pareciam ser pessoas comuns e até muito gentis no início, como a maioria das pessoas. Eles trabalham e estão inseridos na sociedade, vivendo normalmente. E olha, não tem nenhum com cara de monstro assustador e nem de serial killer. Pelo contrário, são pessoas sedutoras e extremamente prestativas e encantadoras. Se você tem alguém assim ao seu lado, procure se afastar. Não tente mudar essas pessoas, pois só vai piorar. E dependendo da situação, é melhor buscar a ajuda de um profissional. Um certo dia, uma cliente resolveu desabafar. Ela passou por um momento muito delicado, pois conheceu um rapaz no mesmo local que ela trabalhava. Esse rapaz era uma pessoa encantadora, bonito, inteligente, humilde, porém era maquiavélico. Eles ficaram muito amigos, mas quando ele percebeu que ela estava gostando dele, ele passou a se aproximar cada vez mais, dando presentes e sempre elogiando.
Esse pesadelo durou uns 7 anos, mas interessante que eles nunca tiveram nenhum relacionamento afetivo, pois todas as vezes que ela se aproximava, ele se afastava. Ou seja, quando ela ia abraçá-lo, ele correspondia, mas ela percebia a frieza. Não era aquele abraço gostoso. Nos fins de semana, ele nunca estava presente. Não atendia as ligações, não respondia as mensagens. Ela não entendia, mas também não conseguia sair da situação. Pois se somos um imã humano e se estamos na vibração errada, fica muito mais difícil quebrar esse feitiço. Feitiço que ela mesma fez. Claro que fez de uma forma inconsciente. Olha que interessante. Se você trabalha numa empresa e tem 100 funcionários, por exemplo, e desses 100, apenas um é a pessoa tóxica, e se você estiver com uma determinada frequência, você vai atrair aquele único ser, pois vocês estão na mesma sintonia. Ou seja, se você tem crenças enraizadas que o ser humano é difícil, você atrairá pessoas difíceis. Eu já ouvi muitas pessoas falando: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos animais. E esse era o jargão dessa minha cliente. Gente, isso é um perigo. Pois quanto mais você repete essa frase, mais se tornará uma crença que o ser humano não presta. E o universo vai te apresentar mais seres humanos assim, pois é uma forma de validar a sua crença. Se formos analisar, nós não conseguimos ficar sem a presença de outras pessoas. Faz um teste. Fica uma semana trancado, sem ver ninguém e sem falar com ninguém. Se você fizer isso, você pira. E outra coisa, nós precisamos um do outro. Nós fomos feitos para viver em sociedade. Aí eu te pergunto, quem planta a semente e colhe o fruto para você? É um ser humano ou um animal? Não estou aqui menosprezando o animal, pelo contrário, eu amo os animais, mas também amo o ser humano. Quando eu e a cliente estávamos conversando, e isso depois de muito tempo, ela disse que tinha o hábito de se irritar com muita facilidade quando estava diante de certos comportamentos de outras pessoas. Ela era uma pessoa que julgava muito, que focava mais os defeitos alheios que as qualidades. E o resultado nós já sabemos. Tudo que foca se expande. Incrível que pareça, ela não conseguia se afastar do rapaz. O que ela sentia era muito forte e ela também tinha esperanças que um dia eles fossem ficar juntos. O único conselho que dei foi: faça a oração do perdão. E não faça comentários, não brigue com ele, não jogue na cara. Você irá se afastar na hora certa. Assim ela fez. Ela fazia oração diariamente, principalmente quando pensava nele. E o milagre aconteceu. Olha que interessante. Isso ocorreu depois que ela viu uma matéria na internet falando sobre psicopatia. E todas as características pareciam com a história que ela estava vivendo. Ela disse que depois que leu aquela matéria, ela começou a chorar. Passou o dia todo chorando e dizendo: como eu pude cair numa cilada dessas? Sabe o que é mais interessante? Antes de praticar a oração do perdão, ela disse que já tinha visto uma matéria sobre psicopatas, mas a ficha não havia caído. Ou seja, ela ainda estava sob os efeitos do feitiço. Pessoal, é importante frisar sobre a persistência. Essa cliente conseguiu se afastar do rapaz após 2 anos. E isso mesmo que você ouviu. Ela ficou 2 anos fazendo a oração. Lembrando que a oração começa a fazer efeito desde o momento que você toma uma decisão. E toda aquela crença vai saindo aos poucos, como se fossem camadas de uma cebola. A Seishoroe nos ensina a olhar o lado bom das pessoas, coisas e fatos, pois se você foca demais nos defeitos, a tendência é só piorar. Se por acaso você não conseguir mudar o foco, a solução é a oração do perdão. A oração faz com que você mude o foco, mesmo que você não queira, pois estará enviando vibrações de amor, perdão e gratidão, mesmo que no início seja difícil. Veja que há uma reciprocidade nessa oração, pois além de estarmos enviando boas vibrações a quem nos magoou, estamos também enviando um comando ao nosso cérebro que está tudo bem, que a pessoa nos perdoou.
Lembre-se que toda oração precisa ser específica, pois é uma forma de você ir direto ao ponto. Não adianta ficar, Deus me ajuda, se seu coração está cheio de ódio, amargura e julgamentos. Se somos um imã humano, atraímos pessoas e situações que estão na mesma frequência. Quando você faz a oração, a força desse imã acaba e você irá se desprender daquela situação ou daquela pessoa. Veja que na oração tem eu perdoei você e você me perdoou. Se formos analisar, o perdão não tem nada a ver com o outro, pois condenar não é direito nosso, não é verdade? Agradeço pela atenção e até o próximo vídeo.